Olá, como você está? Vamos resolver aqui essa questão 24 da FATEC 2019 e olha só. Antes de tudo, gente, eu vou fazer uma revisão bem rápida, relembrar que quando a gente está falando de constante de equilíbrio, né, nesse caso é o KB, que é a constante básica, mas poderia ser o KC também. Vocês lembram que é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, né? Beleza. Só que eu quero lembrar os produtos aqui, né? E reagente. Eu quero lembrar que nós não colocamos espécies líquidas e nem sólidas. Nós colocamos sempre aquosas ou gases, ok? Porque olha só, na água é onde a amônia está diluída, né? Então é uma quantidade muito grande de água, né? Então a gente não coloca. Além disso, eu vou resolver essa questão não por esse método, poderia ser resolvido por esse método, mas eu vou trazer aqui uma equação que geralmente a gente esquece, que a gente vê muito rapidamente no ensino médio, no cursinho, e esquece de levar ela para a prova, em que o KB também pode ser dado pela concentração da espécie inicial vezes o grau de ionização ao quadrado. E sabe o que é mais legal? Isso para bases fracas, tá? Eu vou apresentar da bases fortes. Que é... Deixa eu mostrar logo qual é para bases fortes e aí a gente comenta. Para bases fortes é quase a mesma coisa. A gente repete o para bases fracas e só faz diminuir aqui, ó, 1 menos o grau de ionização. E sabe o que é mais legal? É que para constantes ácidas é a mesma coisa. É a mesma fórmula. Isso aqui para a constante ácida de ácidos fracos e essa para constantes de ácidos fortes. Ah, mas por que eu vou usar isso daqui, né? Porque a questão quer a concentração de OH+. Então, vou apagar aqui, tá? Ah, e antes disso também, vamos relembrar mais uma coisa. Eu falei que é uma base fraca, né? A amônia é uma base fraca, mas o que é uma base fraca? Bases fracas, melhor falar o que são bases fortes. Bases fortes são as bases da família 1A e 2A da tabela periódica, com exceção do berílio e magnésio. Como assim? Olha só, uma clássica, hidróxido de sódio, NaOH. O sódio está na família 1A da tabela periódica, então é uma base forte. A amônia não tá, então é fraca, tá? Ok, eu vou adiantar aqui e continuar a resolução da questão, mas para quem precisar, no final do vídeo, eu vou trazer novamente e relembrar quais são os ácidos fracos e os fortes também, tá? Mas vamos continuar aqui. Por que que eu tô fazendo por esse método aqui? Já que a questão tá pedindo o OH. Porque OH é igual a... É só repetir, ó. A concentração inicial vezes o alfa, só que não elevado ao quadrado, vezes x, em que x é o número de OHs ou de Hs, né, no caso de ácidos, da nossa equação. Nesse caso vai ser 1 porque a gente só tem 1 mol de OH, só tem um mol, então é 1. Beleza? Então eu vou encontrar o alfa, colocar aqui e aí eu descubro a concentração do OH. Entenderam? Então vamos lá. Primeiro, vou apagar aqui porque nossa base é fraca, a base da questão é fraca, então é essa daqui que a gente vai usar. Ele deu a constante de básica, né? E olha só, concentração inicial também, eu vou colocar em notação científica só para facilitar no cálculo, tá? Mas vou tentar explicar detalhadamente. 2 vezes 10 na menos 2. Ó, por que 2? 2, né? Então a vírgula ficaria aqui. 1, 2. Melhor, olha só, a vírgula não tá aqui? Tô andando com ela para a direita, d diminui. Então, menos 2, ok? Ok, olha só, então fica alfa ao quadrado. Alfa, então, é igual a 1,8 vezes 10 na menos 5, que divide 2 vezes 10 na menos 2. Aí você se pergunta, como é que eu saio disso daqui? Lembrando que tá ao quadrado, né? Alfa ao quadrado. Olha só, vamos com calma aqui. Se você tá com um pouco mais de experiência, pode avançar o vídeo.
Gente, eu vou colocar aqui 18, que fica fácil dividir por 2, tá? E aí, como é que fica então? Coloquei 18. Vejam que eu tô andando com a vírgula para direita. D de diminui, direita de diminui. Então, o que é menor do que menos 5? O menos 6, porque tá mais distante do zero. Ok. E aqui 2 vezes 10 dá menos 2. Agora, olha só, a gente pode fazer essa divisão aqui, que dá 9. Lembrando que tá na raiz, né? Então, 9. E aqui, essa divisão de expoentes, como é uma divisão, a gente faz a subtração. Então, fica 6 menos 2. Fica menos 6 mais 2. Fica menos 4. Então, menos 4. Agora é só tirar a raiz, ó. Qual é a raiz quadrada de 9? Não é 3? 3 vezes 3, 9. E de 4? 2. Menos 2. Beleza. Então, agora, finalmente, a gente pode substituir lá na equação do OH, né? E descobrir qual é a concentração. Olha aqui, o M, novamente, é a concentração inicial. 2 vezes 10 na menos 2. Que multiplica o que a gente encontrou. E o X é 1 pelos motivos que eu expliquei, né? 1 mol aqui, ó, tá? Então, 1. Agora a continha é fácil. Ó, 2 vezes 3, 6. É multiplicação, então a gente soma menos 2 mais menos 2. Isso aqui vai dar menos 2, ó, fica menos 4, né? Menos 4. Onde é que a gente tem isso? Lá na alternativa E. Agora, fazendo o que eu prometi sobre os ácidos, né? Já esquecendo. E vou lembrar também que aqui embaixo tem o Instagram do Gabarita, tá? Que a gente posta sempre conteúdos lá de questões, repertório para redação. Então, vamos lá. Olha só, sobre os ácidos. Nós temos hidrácidos ou oxiácidos. Indo para os hidrácidos, eu odeio ter que falar isso, mas infelizmente vamos ter que decorar. Se vocês tiverem algum mnemônico que sirva para isso, por favor, deixa aqui nos comentários, que pode ajudar as outras pessoas. Olha só, HCl, HBr e o ácido iodrídico, eles são ácidos fortes. E aí a gente tem que decorar isso. O HCN, cianídrico, e o sulfídrico são ácidos fracos. Não confundam fracos com pouco mortais, por exemplo, porque o HCN, ele foi o ácido utilizado, inclusive, lá em campos de concentração. Então, tá, ele é um ácido fraco, mas letal. E ácido moderado, o HF. Olha só, vou apagar aqui e colocar agora os oxiácidos. Nos oxiácidos, na verdade, gente, a gente vai fazer o quê? Vocês vão contar quantos são os números de oxigênio e subtrair pelo número de hidrogênio. Hidrogênios ionizáveis. Mas o que é isso, hidrogênio ionizável? São os hidrogênios que estão ligados a oxigênio, tá? Então, às vezes vocês vão precisar abrir a estrutura e ver para contar quantos hidrogênios que estão ligados aos oxigênios. Então, você vai contar, né? Oxiácidos, ó, vou colocar aqui. Vocês vão contar quantos são os números de oxigênio e subtrair pelo número de hidrogênios, repito, que estão ligados a oxigênios. E aí, se esse resultado, né, essa subtração, der 2 ou mais, o oxiácido é forte. Se der 1, é moderado. E se der fraco, e se der 0, é fraco. Exemplo de um fraco, H3PO4, tá? Então, é isso. Se você acha que isso foi útil, de alguma maneira, alguma parte dessa aula, dessa resolução, deixa um like, se inscreve, segue lá o Gabarito no Instagram e obrigado.